Alô, querido, tudo bem? Estamos aqui na gravação de mais um Papo Reto, Papo de Homens, mas para você, para sua esposa, para sua família assistir e ser abençoado. Nosso propósito aqui é que a gente possa crescer em nome de Jesus. Aproveita o tempo da centro de produção, pega o link aí, compartilha com todo mundo, meu irmão. Seja um missionário virtual. Evangelize com esse link, eu tenho certeza que num bate-papo aqui direto, reto, descontraído, Deus vai falar ao seu coração. Eu não tenho a menor dúvida disso. Nosso programa passa toda terça-feira, 10 horas da noite, no nosso canal do YouTube da nossa Igreja Batista Atitude e na TV Bem Mais TV. Digital, top demais. Não perca, não deixe de assistir. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Hoje, vamos falar sobre um tema muito importante, muito interessante, tema atual. Hoje as pessoas estão conversando muito sobre atualizações, sobre mudanças de regras e estão falando que a Bíblia precisa ser atualizada. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. A Bíblia precisa ser atualizada. Estou aqui com meu irmão Gilbert, que é da Rede Super. Irmão, obrigado por ter vindo. Mais um programa, dedicar seu tempo. Sei que você está bem corrido, tem muita igreja para a gente poder caminhar junto. Fala um pouco do seu trabalho, do seu ministério aqui. Boa tarde, amados. Eu sou da Rede Super, estou coordenando a Rede Super hoje. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Nós vamos falar hoje sobre a atualização da Bíblia. Eu creio que Deus vai falar poderosamente com você nessa tarde. Opa, irmão, Audi, tudo bem? Estava aqui pegando uma cola e pegaram aqui agora. Irmão, você que cuida, auxiliar do pastor Caio. Obrigado, pastor, por ter liberado aqui. Sei que tem muito trabalho. Nossa igreja é uma igreja que não para nunca. Para. Obrigado por ter liberado ele aqui. Eu tenho certeza que vai ser para a glória de Deus. Fala um pouco do seu trabalho, do seu ministério. Sei que você está com uma galera jovem aí caminhando junto. Mas o ministério é global, né? Vai do jovem ao adulto ao ancião, né? Sim, a palavra de Deus, ela é atual e para todos. Já começou lá. Toma. Já pegando a introdução do assunto. Eu colaboro, como o pastor Rafa falou aqui, com o pastor Caio, junto ao time de pastores da nossa igreja. Também colaboro como tutor online no seminário Querigma, né? Onde a gente tem buscado, junto aos nossos alunos, um aprofundamento na palavra de Deus. Estamos com inscrições abertas para a turma de 2021, então até o final de novembro, se você se inscrever, é 20% de desconto no primeiro semestre, uniatitude.com.br. Boa, Uniatitude, meu irmão, não perca, é interdenominacional, você pode fazer o curso congregando de qualquer igreja, em qualquer lugar do mundo, conteúdo ali precioso, feito para que a gente possa avançar ministerialmente. Eu quero começar aqui agora falando sobre algumas coisas que são princípios e regras. Existe uma diferença sobre isso e muitas pessoas pensam em mudar as regras e esquecem que alguns princípios são imutáveis, são universais. Vamos trazer assim para o futebol. Futebol existem regras que podem ser modificadas. Você pode ter a regra lá do impedimento, a regra de jogo, de falta, de pênalti, etc, etc. Mas a bola é um princípio. Sem bola não tem jogo de futebol. No jiu-jitsu, na minha praia, na área em que eu conheço um pouquinho mais do que o futebol, né? Existem regras que foram, por exemplo, a CJBB adicionou agora o golpe de calcanhar para o campeonato, para ser validado, marrom e preta para competição. São regras, mas os princípios do jiu-jitsu não mudaram. Regras que agora foram adicionadas, mas os princípios elementares que fomentam o campeonato, a luta do jiu-jitsu não foi mudada, a essência dele não foi mudada. Nós, como seres criados por Deus, natureza divina, nós temos princípios. O cristão tem princípio, a palavra de Deus tem princípio. Estes são imutáveis. Por que hoje, agora eu vou jogar a bola, já vou jogar aqui, ó. Não sou bom de futebol não, mas estou jogando para ele aqui, entendeu? Por que hoje as pessoas pensam em querer mudar princípios e não as regras? Pergunta difícil. Bom, é porque eu acho que é mais fácil a gente querer mudar o outro do que a gente querer mudar nós mesmos. Facinho aí, matou no peito de tudo. Eu acho que o que você chama de princípios eu aprendi num livro do William Douglas como leis espirituais. Boa. A gente dizer que a Bíblia tem que ser atualizada, para mim é a mesma coisa que a gente dizer que tem que atualizar a lei da gravidade ou qualquer outra lei da física, né? São fundamentos, são princípios que, como você falou, são imutáveis. O William Douglas diz nesse livro dele lá, as 25 leis bíblicas do sucesso. Lá ele está falando de sucesso, mas eu vou pegar esse gancho aqui. Ele explica que as leis espirituais elas são tão reais quanto as leis da natureza. Se você se jogar, né, de uma altura, você vai cair no chão e vai se machucar, porque mesmo que você não acredite na lei da gravidade, você está suscetível a ela. E as leis espirituais são a mesma coisa. Independente se você acredita ou não, se você pratica esses princípios ou não, você vai
sofrer as consequências dele, queira você ou não. Então, isso não é mutável de atualização. Mesmo que a gente tenha tecnologia, a máquina de escrever ficou obsoleta. Ano passado, se não me engano, morreu rápido o DVD, mas morreu, assim, ó, foi uma coisa fulminante. Não tem mais. Hoje é tudo online. Existem algumas coisas que vão mudando, né? Mas os princípios, como você bem colocado, as questões da física, elas não é porque a tecnologia avançou que ela for adulterada, devido à gravidade. Enfim, algumas coisas que não tem como se mexer. As espirituais estão incluídas nela, os princípios divinos estão incluídos nelas. Meu irmão, quais outros elementos que a gente pode falar que são imutáveis e outras coisas que são flexíveis? O que você considera imutável a nível de princípio? Eu acho que a gente precisa entender que a Bíblia ela é inerrante, infalível, suficiente, palavra de Deus. E quando a gente diz que a Bíblia precisa ser atualizada, a gente está desconstruindo aquilo que ela já diz, né? Por que isso acontece hoje, Rafael? Porque está instalado o liberalismo. Esse liberalismo dentro fatal. até das igrejas, dentro de alguns pastores, né, que aprendem isso até em seminário. Infelizmente, eles querem utilizar esse liberalismo para poder ter benefícios próprios. Então, nós vemos que, infelizmente, isso é uma coisa que a gente precisa exterminar dentro da igreja hoje. A gente precisa detonar isso porque realmente está desviando muitas pessoas dos caminhos do Senhor. Eu costumava falar, eu falei isso ontem no culto dos homens, que existe uma diferença muito grande de um teólogo por um biblicista. Ambos são conhecedores bíblicos. Se você for ver um teólogo, ele segue princípios de Jesus. Ele junta multidões, ele junta pessoas, ele tem suas ovelhas, ele tem seu rebanho. O biblicista tem a ciência, mas geralmente divide. Ela cria palavras polêmicas que vão rachando. A teologia gera adoração a Deus. É uma ciência, sem sombra de dúvida, um estudo técnico, inclusive, não só espiritual, mas que gera uma adoração profunda ao divino, à palavra de Deus. A gente entende que a Bíblia é inerrante de capa a capa. Sim. Você compactua disso? Será que hoje as pessoas estão criando teses? Por exemplo, hoje existe a igreja YouTube, né, digamos assim, fazendo um jabá, assim, até para o próprio YouTube, que as pessoas querem ver a palavra que lhe agrada. Sim. Isso é um problema, isso é um perigo. Tem muita gente que entra nesse conflito. Como é que... Tem pessoas que chegam aqui, como é que tem sido discipulado, o questionamento das pessoas em querer defender, principalmente é isso, defender seus pecados. Sim. Em prol da contrariedade da Bíblia, né? Sim. Hoje, Rafa, até pegando um pouco do que o pastor Josué tem compartilhado com a gente, né, nos cultos, eu vejo que a gente tem, vamos dizer assim, um câncer dentro da igreja. Porque uma coisa é a pressão que a igreja sofre da parte externa, outra coisa é que vem de dentro, que é o tal do politicamente correto. Isso, para mim, é uma das coisas que tem sido assunto recorrente no nosso meio, no nosso círculo de amigos. Hoje, você defender princípios cristãos, que são eternos, você está politicamente incorreto na maioria dos casos. Isso se dá de uma forma muito sutil. Então, as pessoas vão dizer que a Bíblia é machista, que a Bíblia é fundamentalista, que até chegar ao extremo de que a Bíblia é desatualizada, vamos atualizar a Bíblia para os tempos de hoje, porque a Bíblia, vamos dizer, não é politicamente correta. Então, isso gera, inclusive, um medo no cristão de se posicionar. Por quê? Porque a gente quer estar apegado a Deus, mas sem ficar mal com os amigos, sem ficar mal no trabalho, sem ficar mal com a galera do futebol, né? Quando, na verdade, Jesus vai dizer, aquela passagem que a gente estava compartilhando, quando chamam ele de Beelzebu, ele vai dizer que o discípulo ele não é maior do que seu mestre. Se rejeitaram o mestre, quanto mais a gente. Então, uma certeza que a gente vai ter que não vai agradar a todos. Isso é fato. Irmão, hoje ser homem é ser machista. Mas ser homem com princípios, com valores, com defesa da sua família. É um homem de Deus, né? Um homem, como tem Davi, né? Um homem valente, um homem de guerra. Se usa em palavras, gentil presença, é muito religioso. Você falar de Deus é religioso. Tudo tem que ser relatividade. Essa necessidade do homem de ser aceito está corrompendo o homem. O politicamente correto é isso. Eu costumo dizer, e vou ser um pouco duro, o politicamente correto quer agradar a todos. Mas, na verdade, ele está querendo deixar de ser ruim para poder aparentar ser bom. Todo aquele que tenta ser politicamente correto entoa arrogância, prepotência. Porque de bom não faz nada. Uma vez eu estava num grupo de lutadores falando sobre isso, aí ele foi falar sobre a ajuda, e eu entrei nessa pegada. Eu falei, irmão,
você já foi em quantos lugares ajudar alguém? Porque teorizar é mole, eu já fui. Quando você for, me conta, porque eu faço. Não estou querendo falar que eu faço, estou falando que ele nunca fez. Politicamente correto geralmente é isso, são os guerrilheiros sentados, que ficam expressando suas opiniões. A internet deu voz para todo mundo, né? Não bota a mão no arado. Ninguém Sim. fica 12 horas no sol e ajudando aquele que precisa, né? E eu acho isso tão ruim. Quer ver uma coisa? Um homem se completa no outro. Isso é bíblico. Eu quero ver alguém fazer update nisso. É tão bíblico que até quem não é crente faz isso. Gilbert, eu estava uma vez conversando com um pastor que teve um... Eu falei uma vez aqui num programa que teve um maremoto, eu esqueci o nome do local. E ele foi lá ajudar os desabrigados, eram milhares. No carro de trás dele estava o dono da Microsoft, Bill Gates. Naquela época ele era o 01 do mundo. Ele podia ligar e comprar um continente, transportar a pessoa para lá. Dinheiro para ele não era o problema. Ele podia fazer isso de verdade, mas ele queria tocar, ele queria fazer. Se ele não faz, se o homem não faz, não tem sentido a vida. A vida não faz sentido se você não fizer o bem ao outro. Então as pessoas tentam pensar que está fazendo bem, pelo menos expressando opinião, né? Fica mais fácil. Quais outras defesas de pecado que a gente vê as pessoas tentando incluir a necessidade de um update na Bíblia, né? Imagina só, o meu iOS aqui... O que você vê muito nas questões da igreja? Bom, igreja é um lugar de desafio. Igreja não é para qualquer um, não. Não é. Não. Sabe o que eu percebo, Rafael? Existem dois tipos de homem que lê a Bíblia. Falando de Bíblia, o homem carnal e o homem espiritual. O homem carnal, ele vê a Bíblia querendo encontrar ali pontos que ele acha que é falho para poder ele aplicar uma coisa que ele acredita. E o homem espiritual é aquele que lê a Bíblia recebendo do Espírito Santo a revelação que a gente precisa para poder viver. Então a diferença está aí. Quando as pessoas vêm querendo colocar coisas na Bíblia ou dizer que a Bíblia precisa ter coisas a mais, é notório que esse homem está lendo a Bíblia de forma carnal, ele não tem a revelação do Espírito. Então, homens, nós precisamos ter a revelação do Espírito, nós precisamos parar de pegar a Bíblia como um livro normal, como qualquer outro livro, e querer ter a nossa vida mudada por ela. Nós só vamos ter a nossa vida mudada por ela e ter o pleno entendimento quando nós clamarmos ao Espírito Santo para que ele revele aquilo para a gente, o que ele quer, né, a condução dele. Então, a grande diferença no manuseio da Bíblia, no entendimento da Bíblia, está aí. Se você continuar lendo como um livro carnal, como um livro humano, nada vai vir dele. Agora, se você pedir a revelação do Espírito Santo, a Bíblia pode mudar a sua vida, pode transformar a vida das pessoas que te cercam, pode fazer coisas extraordinárias na sua vida através da sua vida. Pode ter certeza disso. Eu acho que a palavra-chave aí é humildade, né, Gilbert? Sim. Abordar a Bíblia com humildade. Se a gente querer usar a Bíblia no sentido de justificar aquilo que a gente já pensa, sim, a gente vai incorrer em grandes erros. Agora, quando a gente tem a humildade de falar, Deus, eu não sei nada, me ensina na tua palavra como fazer certo. Aí a gente vai ter uma colheita. Porque tem gente que corre para a Bíblia já para poder encontrar com esse objetivo, de desconstruir aquilo que é falado. É igual algumas pessoas têm falado, pois como que a gente pode aplicar hoje os ensinamentos de mais de 4.000 anos no dia de hoje? Nós entendemos que vivemos um tempo diferente, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é suficiente para que a gente tenha o norte das nossas vidas, é um manual de vida. Então, quando a gente realmente vá com humildade, assim como a Auli disse, a gente vai ver a Bíblia de forma diferente. A gente precisa pedir a revelação do alto para que Deus fale aquilo que Ele deseja para a gente. Né? Tem como fazer um teste visual de você saber se o cara é carnal ou não lendo Bíblia. Você pega o queixo da pessoa que está falando, se ele tiver um pouquinho inclinado para cima, é arrogante, ele é carnal. Sim. Quando você lê Bíblia, meu irmão, com revelação, cara, você olha para baixo, meu irmão. Você fica a humildade em pessoa, você se sente nada diante de tanto poder, de tanta palavra. E quanto mais você lê, mais você vê que você não sabe nada. Quanto mais você se aproxima de Deus, meu irmão, me dá um negócio ver isso, mais nada a gente sabe que somos perante da grandiosidade dele. É difícil o camarada que conhece a Bíblia a nível de revelação de Deus e olhar em tom de arrogância, vendo a magnitude daquele que ele está falando. É muito difícil isso acontecer, é impossível. A ciência se multiplicou, isso na palavra de Deus não fala que isso é maldição. O conhecimento se ampliou, mas o homem sofreu update. Eu não vejo o homem como 3 pernas, 25 dedos. A capacidade de armazenamento do homem cerebral não ampliou, tanto que existe o colapso, a síndrome do pensamento acelerado e tudo mais. Então, se o homem não se atualizou, qual é a necessidade de entendimento que ele tem
de mudar os princípios físicos, históricos e espirituais para o próprio homem. Desculpa. Não, manda bala, agora é contigo. É porque eu acho que o cerne da questão não é se o homem se atualizou ou não, mas se o mal se atualizou ou não. Porque eu entendo que desde lá de Adão e Eva, quando eles provaram da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente passa a ser influenciado ou pelo bem ou pelo mal. Sempre somos, né? Montados por um. E o que eu ia comentar é que, na verdade, o homem não mudou porque o mal não mudou. As estratégias de Satanás contra você, homem, são as mesmas hoje, as mesmas que eram na Bíblia. É o quê, meu irmão? É dinheiro, mulher e fama, sei lá. Entendeu? As 3 barras. Então o contexto mudou, mas a estratégia de Satanás não mudou. Então a Bíblia continua atual para nós hoje. E o diabo continua o diabo. Sabe o que é legal? A gente estava falando de novela nos bastidores aqui, e quando a gente fala de pecado, realmente o pecado ele vem muito de forma sutil. Pegando o gancho nisso que a gente está falando. Você repara que hoje o homem não mudou, né? Os pecados são os mesmos, mas você vê a forma que o diabo está agindo, ele age de uma forma, às vezes escancarada, mas às vezes ele vem bem sutil. Quer um exemplo? Reparem nas novelas hoje. O homossexual, ele nunca é aquele cara que é humilhado, ele nunca é aquele cara que é colocado para fora de casa pelos pais, ele é sempre o bem-sucedido, o advogado, o dentista. Então, eles querem instalar uma cultura de que o homossexualismo, você ser homossexual hoje é você ser bem-sucedido. E quando a gente olha para a realidade, a gente vê homens sendo espancados, pessoas sendo expulsas de casa. Então, assim, a gente percebe que o homem ele não mudou, mas as estratégias do diabo elas estão se atualizando. Então, por isso que a gente precisa pegar a palavra de Deus, porque quando vier esse tipo de atualização de obras do diabo, a gente esteja ciente, conectados com Deus, porque o próprio Espírito vai falar para a gente, ó, isso aqui não está batendo com o que a palavra diz, não. Pegando a tecla que você botou sobre o homossexualismo, as pessoas estão fazendo uma defesa e parece que o cristão, não estou falando do religioso, o cristão odeia, né, expulsa, agride, ofende. Pelo contrário, né? Ao contrário. Ontem eu falei no culto dos homens, até falei aqui nos bastidores aqui, qual a diferença de um homossexual para um heterossexual como eu, por exemplo? Vou fazer uma analogia a mim mesmo. A batalha que ele tem contra o pecado dele é do mesmo sexo, a minha é do sexo oposto. É só isso. Entendeu? A depravação dele é só um pouquinho diferente da minha. Depravação é depravação. É isso aí. Pecado é pecado. Qual a diferença dele? Ele não deve ser tratado como prioridade, nem eu tampouco como. Ao contrário, nós dois somos pecadores, carecemos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, para que a gente possa avançar e não avançar no pecado. A batalha dele é praticamente a mesma que a minha. Sim. Então, não existe uma batalha... A Bíblia não precisa de updates para isso. Precisa de updates para isso? Qual outra questão? O homem, seu cabeça do lar, existe uma história, e aí eu vou passar a bola para você novamente, de desconstrução da figura do homem como autoridade. Sim. Olha como é que está a sociedade hoje. Os filhos não sabem o que é autoridade, não estão preparados para o mercado de trabalho, eles têm instruções. Caráter, não. Instrução é mesmo uma faculdade de dar instrução. Competência, para poder exercê-la, é outra história. Entendeu? Competência intelectual, maturidade é outra história. Como hoje está sendo a consequência dessa forçação de desconstrução da família, como é que a nossa igreja tem atuado e como a igreja como um todo tem atuado como isso? Porque a gente tem visão mundo disso, né? Sim. Uma é o que você falou, o que a gente estava falando aqui, sobre a própria tendência, né, do homossexualismo. Ela é claramente um resultado da ausência da figura do pai dentro da família. E aí tem uma questão que é a pressão que o mundo faz pelo sucesso e faz o cara trabalhar 24 horas por dia e não passar tempo dentro de casa com a sua família. E tem a questão que o Gilbert tocou também, muito interessante, sobre a influência que o mundo traz dentro da nossa mente. Além dessa influência de que o homossexual ali seria o bem-sucedido da história, a gente também vê muitos filmes e séries, eu sempre vou falar de filme e série que eu gosto muito, ele sempre vai trazer, os filmes e séries hoje em dia vão trazer o quê? O pai da família é sempre o cara bobão. É o cara que faz tudo errado. Olha os Robert Simpson. É isso aí. A Peppa Pig, né? Então, Papai Bobinho. Então são essas influências. Nossa. Então, como igreja, o trabalho feito através da célula, do discipulado, e de iniciativas como essa do Ministério de Homens é o que vai fazer a gente realmente entender, na verdade, que é a palavra atual e inerrante, qual é o nosso papel e a nossa postura de caráter como homem cristão.
né? Eu ia citar quando você estava falando aquele versículo, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, bom, hein? O negócio está ficando bom, hein? Agora você vê que a natureza do homem omissa, por conta da declinação do pecado original, pecado adâmico, acaba potencializando isso. O diabo não tem imaginação, ele usa sempre as mesmas artimanhas, ele está usando até hoje. E os homens estão caindo igual um tonto. Até hoje é a mesma coisa. O homem aproveita, deixa e recua, e entra em uma zona de conforto, né? Será que é esse um problema? O homem não está se posicionando como homem? Mesmo sendo julgado, não sendo politicamente correto, porque, meu irmão, vou te contar um segredo, a Bíblia está longe de querer ser politicamente correto. Ela não tem a menor pretensão disso. No propósito dela não é agradar a todos, ao contrário, ele preveniu isso. Vamos desagradar a todos, a muitos, né? Qual é a pretensão? Por que o homem está querendo pagar de ser aceito? Qual é a necessidade disso? Eu falei, Rafa, na semana passada para um grupo de homens, Aí, foi na e eu boa. estava justamente falando sobre isso, que existem muitos homens que encontram desafios nos relacionamentos, né? Porque nós sabemos que vamos encontrar desafios, né? E muitos homens abandonam sua casa, largam seus filhos para lá. E eu chamei a atenção deles, eu falei com eles, até quando vocês vão continuar deixando a cama de vocês para outro homem deitar? É forte falar um negócio desse. Uau. Mas assim, é uma coisa que tem acontecido, sabe por quê? Eu acho que tá faltando aquela coisa do homem bater no peito e falar assim, ó, eu vou encontrar desafios no relacionamento sim, mas eu vou lutar com todas as minhas forças, porque essa família é minha, foi a família que Deus me deu, e eu vou fazer de tudo para poder dar o melhor para eles. Eu acho que hoje, por conta dessa sociedade em que vivemos, muitos homens acham que no primeiro desafio eu saio de casa e resolvo o problema. Aí pego os seus filhos, dão para outro homem criar, né, que teve outro tipo de criação, e ele começa a ter conflitos na mente, e o que a gente vê no futuro? Homens aí que não se posicionam, homens que não sabem que se são homens, se são plantas, por conta dessas ideologias de gêneros que a gente vê aí. Então, acho que está faltando o homem realmente se posicionar como líder da casa, como sacerdote do lar e falar assim, essa missão é minha, ela foi dada por Deus e eu vou tomar conta, vou cuidar da minha família e vou dar o meu melhor. Eu acho que é isso que falta. Ô Gilbert, como é que o cara diz que, assim, eu sou homem, eu sou macho, eu pego mulher, a mulher me deu mole, eu pego, eu não aguento, eu sou fraco. O cara diz que é macho, mas na hora da mulher ele é entra fraco. em contradição ao mesmo tempo. Na verdade, ele entra em conflito com a sua própria existência, Sim, porque é isso. a palavra homem é muito completa, meu irmão. Quando você fala assim, eu não consigo, tá, moleque, menino, continua, vamos amadurecer sobre isso. Porque dizer não para si mesmo, encarar uma importante missão de assumir o fronte de uma família, meu irmão, é para homem. E o que não falta, o pastor Felipe Freitas fala muito nisso no nosso Culto dos Homens, quando ele vai pregar, o que mais queixa nos gabinetes é, eu preciso de um homem em casa. Verdade. Meu irmão, ouvir isso da esposa deve doer. Deve doer. Aí você fala assim, mas ela aquilo, mas aquilo. Eu já atendi homem assim. Aquilo, tá. E aí de você? O que você vai falar? Tá para virar homem? Teve vários atendimentos que a gente conversa sobre isso, sobre essa questão da maturidade. E o princípio do homem está na Bíblia, ela não precisou de update. Só segue a palavra de Deus, segue a palavra, as escrituras reveladas. Eu também não vou falar sobre as mulheres, que eu não vou nem cair assim, mas dá vontade de falar um pouquinho assim. Uma vez eu estava vou falar. Eu estava no seminário estava de mulheres, aí eu estava lá, eu era seminarista, eu estava lá ajudando a carregar o sofá e tirar o sofá do altar lá na época. Seminarista é fogo, né, irmão? Sofre, né? E aí eu escutei uma pastora ousada, porque ela era esposa do pastor presidente daquela igreja que tinha mais de 60 igrejas. Ela começou a pregar todas as mulheres e falou assim, olha só, vocês são muito chatas. Mandou assim para a mulherada. Porque estava todo mundo assim, olha, lindas, olha que maravilhosas. Ela começou a ministração dela chamando todas as mulheres de chatas. Vocês são muito cri-cri. E com aquela senhora, com aquela sabedoria profunda, e começou a pontuar as queixas que o marido deve ouvir e ela ouvir. Uau! Alguém teve coragem de falar. Porque também na igreja acontecem esses ajustes, né? Antigamente o homem vinha, olha, pastor, eu não resisti. E aí eu falei um palavrão, coitado, tadinho, bota a mão no meu irmão. Nunca dei essa moleza aqui. Aqui, quando você precisa virar homem. Sim. Você precisa ter maturidade. A Bíblia precisou mudar. Quer que a gente adote esse conceito novo? Não, realmente, o homem é falho, o homem é muito sensível. E ele não pode assumir essa responsabilidade. Claro que não, irmão. Claro que não. Sabe o que eu vejo? E vamos rodar aqui esse papo sobre isso. O homem está chegando num ponto de depravação tão grande
que, como diz a palavra de Deus, ele vai voltar a buscar as veredas antigas. Porque até o homem que está buscando essa liberdade não está se suportando. Por isso que o índice de suicídio aumentou bastante, de depressão, de fuga para as drogas. Tem pessoas que estão internadas porque não sabem lidar com essa liberdade que deu, que fere princípios, né? Você tem visto isso na juventude? Será que está sendo fácil? Porque a juventude, que eu digo agora, nesse momento, a menininha para pagar de descolada, para ser aceito na roda, acaba se defraudando. E o homem também. Eu tenho um amigo médico que se converteu há pouco tempo e falou assim, cara, eu não queria ter várias relações. E até meus pais me incentivavam a ter, falavam que eu era esquisito. E nem crente ele era, cara. O princípio moral de Deus está lá e ele é imutável, né? São como uma lei da física. Acontece isso muito. Tem gente que está vindo para a igreja precisando de cuidado porque tentou se adaptar nesse mundo atualizado. Porque tentou se adaptar. Nessa questão de se depravar para poder ser aceito na roda, ou seja, caiu na... Ah, sim. Sim, na minha própria experiência isso aconteceu. No meu processo de conversão, eu namorava uma menina e essa menina ela não queria ter um relacionamento, vamos dizer assim, cristão, né, da forma como a Bíblia traz pra gente. E de início, o primeiro pensamento que vem na mente do homem, que acha que com esses valores de querer se adaptar ao mundo, é o que? Não, eu sou homem, eu não posso dizer não, né? Eu tenho que chegar junto, né? Se ela quer, eu também tenho que querer. Mas não, conforme você vai conhecendo a verdade, você vai ver que, cara, para ser cristão você tem que ser muito homem. Poxa. E hoje eu vivo um relacionamento que eu nunca tive antes. E vou me casar agora em dezembro. Isso é bênção do Senhor, cara. E isso eu só conquistei porque eu me atualizei. Eu não busquei atualizar a Bíblia. Então, eu vejo isso muito no meio da galera atualização. Negar a si mesmo, com então, certeza, é uma atualização. Com certeza, é você querer ser santo, sair da carne. É sair da carne e fazer um upgrade para o espírito, né? Verdade. Que legal. Olha só, tem muita gente que fala que os homens são tudo, né, e as mulheres são as ovelhas. Hoje tem muito homem santo, que está querendo ter relacionamento santo. Muitos homens veio de relacionamentos mundanos, porque não tinha conhecimento da palavra de Deus. Hoje querem viver uma vida reta. E vou te falar, no nosso Ministério de Homens tem um monte. E a mulherada não sabe dar com isso não, porque é muito homem querendo Deus, cara. É muito homem. Fala assim, cara, eu estou tranquilo, eu estou em paz. Meu irmão, não tem coisa melhor do que você ter paz com Cristo. Ter paz com Cristo. Isso é atualização, tá vendo? Isso é mudança de mente. A metanoia é uma atualização? Sim. Fala um pouco da mudança da mentalidade. Como é que foi seu processo? Você já veio de um lar cristão, né? Você tem desconto, né? Não, eu vim de lá cristão, mas eu por muito tempo fiquei fora dos caminhos do Deu um Senhor. rolezinho? Deu uma experimentada. Eu virei micareteiro, eu bebia demais, eu fumava muito. Cheguei a um nível de fumar 2 maços de cigarro por dia. Quer compartilhar um pouco desse seu update quando você voltou para... Sim, eu fumava 2 maços de cigarro, eu tinha uma vida indo realmente na lama do pecado. Só que quando eu tive um encontro com Jesus, a nossa vida muda, né? Eu tive um encontro com Jesus, meu primeiro encontro com Jesus, eu estava embriagado e fiquei bom, assim, ó. Porque realmente Jesus tira tudo aquilo que a gente tem de ruim, que as manchas que o mundo vai deixando nos nossos corpos, né? Nas nossas vidas. E eu vi que realmente eu precisava de uma atualização porque eu estava vivendo uma vida muito louca, muito assim, sem regras, muito desregrada. Então, para você que está vivendo essa vida hoje, a Bíblia não precisa de atualização, é você que precisa. Nós precisamos parar de querer ficar buscando, justificando os nossos erros, né? Coisas que justificam os nossos erros. Nós somos pecadores sim, nós precisamos da misericórdia de Deus. E se você não entender isso, como o Auli disse, se você não tiver humildade para você entender isso, se você não pedir a Deus essa humildade para poder ter sua vida transformada, infelizmente você vai vivendo um abismo, né? Chamando o outro, como diz a palavra. Eu vou compartilhar aqui também. Eu não era um camarada que vivia embriagado, eu sou crente há 22 anos, vai fazer 23 anos. E eu estava, inclusive foi um processo evangelístico, eu estava em quiosque tomando alguma coisa lá e veio uma pessoa evangelizando, eu segurei para ouvir de Jesus, aquela semente foi plantada. Aí, em um momento da minha vida, eu sofri um update desses. Eu fiz o curso para ser batizado e tal. Eu falei, vou falar com o pastor, que eu não posso ser batizado. Não posso. Aí eu fui lá falar com ele. Por que você não pode, meu filho? Pastor João. 22 anos atrás. Aí eu falei assim, porque eu estou conversando com o senhor de ressaca. Não posso. Eu falei, agora quebrei ele, né? Aí ele olhou assim, você crê? Eu falei, eu creio. Então virá a glória de Deus. Aí eu fui batizado. Caramba.
Eu sentia náusea quando sentia o cheiro. Você não tem noção do que é isso? Pode não acontecer com você uma transformação tão rápida. Sim. Mas acontece. Mas vai acontecendo. Porque você vai atualizando algumas coisas que você fazia, você vê assim, pra quê? Por quê? Isso é importante isso acontecer, né? Isso aí a gente pega aqui todo dia, meu irmão. Todo dia. As pessoas que você olha, que cometiam coisas que você fala assim, meu Deus, na vida vitoriosa. Meu Deus, o que esse cara está fazendo aqui? Deus tocou nele. Deus tocou nele. Sim. E o camarada de assassino virou um camarada que salva almas, cara. Coisa incrível. Salvo engano, eu acho que é Einstein, eu posso estar errado, mas acho que é Einstein que vai dizer que, né, que atitudes iguais não produzem resultados diferentes. Então, a Bíblia vai dizer o quê? Que pelo fruto conhecereis. Então, irmão, para você saber se você precisa de uma atualização ou não, é só você olhar para a sua vida hoje e ver se você realmente está plenamente satisfeito, feliz e realizado. Porque é isso que a palavra imutável de Deus traz para a gente como consequência de uma vida consagrada. Né? A coisa é mais simples. A palavra é suficiente. Nós devemos nos ajustar a ela. Não porque nós devemos fazer parte de um corpo social, porque ela primeiro produz a vida eterna. E a proposta de Jesus é muito mais ampla do que a vida eterna. É vida plena enquanto aqui nessa terra. Aleluia. E é nisso que nós cremos. O homem que é transformado em Cristo Jesus, ele para com as ansiedades de querer alimentar a alma. A vida dele não vira cíclica como em busca de prazer. O prazer passa a ter paz. E aí você vê que atendendo até o pensamento que você pode até questionar, falar assim, pô, isso aqui é antiquado, cara. Nada a ver, ninguém faz isso. Cara, testa, muda. Se você está tudo bem, beleza. Mas se tem algo de errado, muda a estratégia um pouco. Muda a estratégia, aplica, mesmo considerando que ela esteja desatualizada, e fala como é que vai acontecer com a sua vida. Eu creio, com testemunho da minha própria vida, que vale a pena. Ah, é antiquado, eu não estou nem aí, eu tenho paz. Paz que excede todo entendimento. Eu tenho vida plena em Cristo. Meu irmão, experimenta. É melhor falar assim. É melhor. Para encerrar, o que a gente pode falar de recomendação para os homens se atualizarem? Os homens estão precisando se atualizar. Os homens precisam mudar seu aplicativo de meninos para virarem homens. O que você pode dar? Agora vamos puxar para o nosso lado aqui, né? Puxar a sardinha para os homens, né? Eu acho que eu quero falar sobre a Bíblia. Desde o momento que eu me apaixonei pela Bíblia, a minha vida tem sido transformada dia após dia. Olha, lembra quando eu falei no início sobre o homem carnal e o homem espiritual? Sim. O homem carnal, ele vai dizer que a Bíblia precisa de atualização. Já o homem espiritual, vou te dar um exemplo de Billy Graham. Era ou não um homem espiritual? Sabe o que Billy Graham disse da Bíblia? Que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então, se ela é mais atual do que o jornal que ainda vai sair, ela é a palavra de Deus que vai mudar e transformar a sua vida. Então, queridos, eu acho que existe sim uma batalha no mundo espiritual, existem guerras na nossa mente. Nós só vamos vencer essa batalha desde o momento que nós entendemos que a Bíblia precisa ser lida todos os dias, porque ela é o nosso manual de regra e de fé, e ela é inerrante, suficiente, infalível, porque é a palavra de Deus. Ela não contém palavras de Deus, ela é a palavra de Deus. E ela pode transformar a sua vida. Tá, bateu forte. Nossa, obrigado, irmão. Obrigado. Eu diria apenas que a palavra de Deus ela jamais deve ser atualizada, ela deve ser, digamos, interpretada, estudada com profundidade, porque ela trata de um contexto distante do nosso contexto hoje. Então, ganhe profundidade na palavra, busque ferramentas, manuais da Bíblia, dicionários bíblicos, ferramentas que te ajudem a conhecer melhor o contexto daquela época para que você possa aplicar ao nosso contexto hoje a palavra de Deus. Mas, acima de tudo, como o Gilbert falou, busque em oração uma vida devocional, porque o Espírito Santo de Deus ele é aquele que nos convence do juízo do pecado. Amém. Ele vai te atualizar. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo, vocês me abençoaram muito. Eu estou aqui com várias lições, depois vou ter que anotar isso tudo. Eu vou deixar só no final aqui para deixar gostinho de quero mais. Tem muitas pessoas que questionam da nova tradução, porque nos originais, meu irmão, a minha Bíblia é original. Ela está em português. Você pode mudar uma palavra ou outra, mas tem uma matéria, inclusive, no seminário chamado Hermenêutica Bíblica, que fala sobre o contexto local, sobre o contexto do livro inteiro e o contexto da completude da palavra de Deus, da Bíblia. E toda ela, por uma tradução alterada ou outra, na sua completude, ela se equivale, ela se iguala, não muda pensamentos, entendeu? Quando alguém pega um versículo e quer
tirar 66 livros baseado em um versículo por causa de uma tradução, está faltando ler Bíblia, filhinho. Está faltando ler a palavra de Deus para você entender o que ela vai se revelar a você. É claro que a gente entende que a Bíblia tem os seus conceitos históricos, políticos, geográficos, mas a revelação de Deus está nela. E a aplicação dela na sua vida de hoje vale a pena. Eu prefiro acreditar na palavra de Billy Graham do que dos modinhas que tem por aí. Tá bom? Um abraço, gente. Até a próxima.